Quanto mais você revela sua dor, mais as pessoas podem querer te machucar. Embora isso não aconteça sempre, é comum que algumas pessoas tenham prazer em ver você sofrer ou até contribuam para que isso aconteça ou piore. Esse comportamento de sadismo e inveja, infelizmente, está presente em muitos e pode realmente impedir seu crescimento pessoal em vários campos da vida, seja no trabalho, em um círculo de amigos ou até mesmo na família. Portanto, aprender a não mostrar seu ponto fraco pode acabar se tornando seu ponto forte. Imagine-se como uma árvore em meio a uma tempestade, as folhas podem tremular e os galhos podem balançar, mas o tronco permanece sólido, profundamente enraizado na terra. Esse é o retrato da resiliência silenciosa que vamos ensinar aqui. Vamos falar sobre como você pode ser ainda mais forte e se mostrar que não é facilmente afetado por questões externas ou internas, onde cada desafio te ensina a ser como a árvore, agindo como se nada te incomodasse. Você não está negando a tempestade, mas escolhendo não deixar a chuva te encharcar e o vento te derrubar. Você estará aprendendo a ser o mestre do seu próprio destino, firme, forte e sereno em um mar de caos. Neste vídeo, falaremos sobre 18 princípios estoicos de Epicteto, um grande e renomado filósofo que você provavelmente já ouviu falar. Além disso, convido você ao autoconhecimento, onde a força não vem do barulho do trovão, mas do silêncio da luz que ilumina o caminho. Portanto, nos próximos minutos, concentre-se no conteúdo e não nas distrações diárias. Vamos lá! Princípio 1. Escute. Escute 2 vezes mais do que você fala. Já pensou por que a natureza nos deu 2 ouvidos, mas apenas uma boca? Segundo Epicteto, não há erro ou coincidência nisso, mas sim um propósito claro por trás dessa realidade, não se apaixonar pela nossa própria voz tanto quanto somos chamados a nos apaixonar pela voz dos outros. É aprendendo com os outros que avançamos na vida, não repetindo nosso próprio discurso várias e várias vezes. Então, a partir de hoje, comece a prestar mais atenção ao que as pessoas ao seu redor dizem e menos ao que você tem defendido até agora. Princípio 2. E sempre espere o pior. Uma das maiores causas de ansiedade e suas consequências devastadoras é acreditar que circunstâncias desfavoráveis estão nos esperando no futuro. Tememos que nossos filhos abandonem os estudos, que seremos demitidos do trabalho, que nosso cônjuge nos confesse que teve um caso com outra pessoa e peça o divórcio, ou que algo mais ruim aconteça conosco, como falir. O problema é que um dia tememos um desses problemas, e no dia seguinte, outro, e assim por diante. O caminho da vida, além de reservar partes boas e felizes para nós, também reserva um punhado de problemas que são inevitáveis. Portanto, vivemos em estresse permanente causado por diferentes estímulos a cada dia, e é aqui que Epicteto entra em cena, pois sua proposta é tão drástica quanto eficaz. Pense que todas essas coisas que você teme tanto já aconteceram. O que poderia ser pior? Dessa forma, seu espírito desenvolverá estratégias de enfrentamento para seguir em frente com a cabeça erguida. Princípio 3. Prepare-se para falhar, pois é a única maneira de progredir. Fazemos o impossível para não sermos considerados tolos, mas Epicteto tem outra visão sobre isso. Segundo sua filosofia, uma das melhores coisas que podem acontecer a você é ser considerado tal, pois esse é o caminho para você realmente melhorar profissional e pessoalmente. O filósofo estoico nos lembra que a superação não é produto de uma reação espontânea, mas sim o resultado de um longo caminho de tentativa e erro. Pois é através do erro que podemos polir o que nos distancia da excelência. Princípio 4. Esteja ciente dos perigos da fortuna. Essa riqueza que desejamos traz consigo um estigma do qual poucas pessoas conseguem se libertar. E não se trata apenas das pessoas que surgirão do nada para se beneficiar de nossa fortuna, fingindo uma amizade que não sentem por nós. O dinheiro tem a capacidade de transformar as pessoas, e não necessariamente para melhor. Uma vez que somos possuidores desse recurso tão cobiçado, passamos a ter algo que até então não sabíamos que tínhamos, e é a partir desse momento que nosso espírito pode começar a se envenenar diante da perda de valores morais. Princípio 5. Não se apegue a uma única esperança. Felizmente, somos seres inclinados à prática da diversidade. Ou seja, não há razão para colocar todas as nossas esperanças em um único sonho,
pois isso poderia ser devastador se falharmos nele. Portanto, Epicteto nos encoraja a perseguir muitos sonhos, pois isso aumentará exponencialmente nossas chances de sucesso. Princípio 6. E lembre-se sempre de que a morte está esperando no fim da estrada. Este não é um conselho que nos chama ao pessimismo, mas para estarmos conscientes de que a morte é o destino final de todas as nossas ações, especialmente, de nossos esforços. Uma vez que temos isso em mente, talvez comecemos a avaliar até que ponto vale a pena gastar 20 anos de nossa vida limitada economizando para pagar por uma casa que, por mais que pese em nós, não poderemos levar conosco para onde formos depois que a morte nos visitar. Assim como carregamos em nossa bolsa aqueles objetos que consideramos indispensáveis para a nossa vida diária, como o telefone, cartões de crédito e nossa escova de dentes, nos beneficiaria muito carregar um pequeno caderno com esses princípios estoicos. Pois, graças a eles, não veremos mais os contratempos como desgraças, nem a vida como o tempo eterno que temos à nossa disposição, mas adquiriremos uma visão mais realista de nossa existência e certamente faremos melhor uso de nosso tempo de vida. Princípio 7. E a verdadeira riqueza está em um espírito contente. Devido ao estoicismo, Epicteto tinha sua concepção particular de felicidade, e podemos conhecê-la por meio de uma de suas frases famosas: um homem sábio é aquele que não se aflige pelas coisas que não tem, mas se alegra com as que tem. Esta reflexão é mais do que um pensamento, é um conselho para aprendermos a parar de nos sentir aflitos pelas riquezas que ainda não fazem parte de nossa vida. Pois, enquanto nos permitimos reclamar e lamentar pelo que nos falta, perdemos minutos valiosos de felicidade nos quais poderíamos agradecer por tudo que já conquistamos até agora, o que é muito mais do que nossos olhos estão treinados para apreciar. Assim, uma pessoa rica é, acima de tudo, uma pessoa feliz. Princípio 8. Que incorpore a humildade em sua vida. Se você realmente quer aprender algo, é essencial que uma pessoa aprenda o que acredita que já sabe. Por meio dessa frase, Epicteto nos chama a fazer uso de nossa humildade, especialmente no âmbito da aprendizagem. Passar pela vida ostentando o orgulho do conhecimento nos distancia cada vez mais do conhecimento autêntico que surge da convicção de que somos completamente ignorantes sobre o que pretendemos aprender. Dessa forma, olharemos para tudo com os olhos de uma criança, que abrigam tanta capacidade de maravilhamento quanto o desejo de aprender. Princípio 9. A culpa é um sinônimo de praga. Pessoas de mente estreita culpam os outros. Pessoas comuns se culpam. Mas os sábios veem toda a culpa como tolice. Graças a essa frase de Epicteto, terapeutas hoje em dia começaram a abordar a culpa como um sentimento a ser erradicado de nossas vidas. A única maneira de vencer a competição contra a culpa é recusar-se a jogar com ela. O problema é que isso resulta em um caminho fácil, pois, ao culpar os outros ou a nós mesmos, nos absolvemos completamente da responsabilidade de corrigir o erro. Portanto, recorrer a ela é uma tentação difícil de escapar. Apenas aquelas pessoas movidas por uma determinação firme de superação são capazes de evitar a culpa e ainda assim assumir a responsabilidade por suas ações. Princípio 10. E faça alianças com pessoas vencedoras. É curioso como, quando alguém espirra ao nosso lado, imediatamente nos afastamos, invadidos pelo medo de que nos infectem. No entanto, não somos tão cautelosos para evitar um dos contágios mais letais aos quais estamos expostos diariamente. Epicteto nos deixou um sábio conselho sobre isso: cercar-nos de pessoas que nos fazem querer dar o nosso melhor, pois o comportamento das pessoas influencia grandemente nosso estado de espírito. Há pessoas que drenam nossa energia e arruinam nosso dia, enquanto outras nos deixam cheios de alegria e vigor. Portanto, uma das decisões mais inteligentes que podemos tomar é nos aliarmos àqueles que trazem boas vibrações para nossas vidas, enquanto nos despedimos daqueles que têm a capacidade de nos fazer lamentar ter nascido. Princípio 11. E nunca se esqueça de que suas reações forjam seu destino. Não devemos levar nossas reações de ânimo leve, pois são definitivamente o que marca nosso sucesso ou nosso fracasso, e Epicteto foi muito categórico sobre isso. Ele nos ensinou que não temos a possibilidade de escolher o que acontece, mas como gerenciá-lo. A desgraça pode cair sobre qualquer um de nós, mas é o que fazemos a partir de sua chegada que marcará a diferença a partir desse momento.
Para algumas pessoas, um divórcio significa entrar no mundo da depressão e vitimização. Em contraste, para Epicteto, é uma oportunidade de ouro para começar no caminho do autoconhecimento. Lembre-se de que sua vida não é o que acontece com você, mas o que você faz com ela. Princípio 12, e sempre cumpra seu dever. Cada um de nós tem um papel na sociedade e no mundo, e o sol não precisa de elogios ou encantamentos para nascer todas as manhãs, mas ele o faz todos os dias, e é isso. Assim como cada parte da natureza faz seu trabalho, devemos cumprir nossas obrigações. Se estamos esperando por elogios ou louvores para fazer nosso trabalho, estamos falhando tanto com o ambiente ao qual pertencemos quanto conosco mesmos. Se sabemos qual é nossa tarefa e estamos cientes de que outras pessoas dependem dela, é nosso dever moral realizá-la sem esperar que alguém nos lembre. Princípio 13. E não odeie aqueles que te odeiam, simplesmente os ignore. Você é muito maior e completamente superior àquele que te critica, despreza e discrimina. Portanto, não desperdice seu precioso tempo odiando essa pessoa, pois ela nem mesmo merece estar presente em seus pensamentos. Somos encorajados a não temer as pessoas que nos prejudicam, pois esse barulho representa uma tentativa lamentável de nos danificar. Então, ignore-o e torne-se imune a ele. Princípio 14. E aposte na simplicidade. Por que viver na frugalidade se hoje em dia temos a possibilidade de nos cercar de todos os tipos de luxos? A resposta é muito mais simples e lógica do que você pensa, porque a riqueza não se mantém por si só, mas requer comprometimento e muita energia diária para poder preservar esse sistema de luxos e riquezas. Em contraste, quando optamos por um estilo de vida simples, paramos de ser cercados pela pressão de ter que cumprir os prazos de contas, empréstimos e cartões de crédito. Princípio 15. E quando você permite que os comentários e atitudes dos outros te incomodem, você está entregando o controle de sua vida. Qualquer pessoa capaz de te deixar com raiva se torna seu mestre. No entanto, essa pessoa só pode te deixar com raiva quando você se permite ser perturbado por ela. Epicteto nos faz entender que existem muitas chaves dentro de nós, e algumas nos levam à felicidade, enquanto outras nos levam diretamente à ruína emocional. E é precisamente essa última chave que entregamos àqueles que nos deixam com raiva. A solução para este problema é erguer uma barreira que nos impeça de ser afetados pelas atitudes dos outros, pois definitivamente cada um é o dono do que diz e também do que decide ouvir. Princípio 16. E a amizade está acima da riqueza. A verdadeira riqueza são amigos genuínos, pois eles estarão lá para nos apoiar se um dia nossa fortuna material se dissipar. Portanto, dedique-se a cultivar verdadeiras amizades, e você estará fazendo um investimento muito lucrativo a longo prazo. Princípio 17. E sempre extraia o benefício das coisas. Seja o que for que aconteça, cabe a você tirar proveito disso ou não. Essas foram as palavras de Epicteto. Como você pode ver, não se trata de ter a opção de tirar o bom da adversidade, mas de que fazer isso é nosso dever. Enquanto houver inteligência em você, haverá a capacidade de perceber as vantagens que você pode tirar da situação que o atingiu. Imagine que um dia você chega ao trabalho para descobrir que será demitido. Em vez de se desesperar e acusar o universo de estar contra você, você tem a opção de se aventurar naquela empresa com a qual sonhava enquanto cumpria sua agenda de trabalho ao lado de pessoas de quem não gostava. Portanto, sempre tente procurar o positivo em uma situação, pois esse movimento, somado ao longo de sua vida, certamente o levará mais longe do que apenas lamentar. Princípio 18. Pare de se preocupar com o que está fora do seu controle. Você é o dono de sua opinião, mas não de sua reputação. Você tem o desejo e o zelo pela busca, mas não pode controlar a quantidade de bens que possui ou o sucesso. Portanto, preocupar-se e amargar-se com aquelas coisas que não podemos controlar é simplesmente tomar a decisão de desperdiçar tempo. Segundo Epicteto, somos chamados a cultivar aqueles valores que temos a possibilidade de mudar, mas também é nossa responsabilidade deixar ir o que está fora do nosso controle e, assim, deixar o destino cuidar disso. Além de ser incrivelmente útil para a vida cotidiana, os princípios estoicos são ensinamentos que podem nos ajudar a navegar em tempos ruins com interesse e resiliência,
pois não há lugar em sua filosofia para fantasiar, mas apenas para aplicar o que é aprendido e seguir em frente. Espero que você goste do vídeo e, já que chegou até o fim, compartilhe suas ideias conosco e escreva a sabedoria estoica nos comentários se você é novo no canal. Por favor, inscreva-se para continuar acompanhando nossos conteúdos. Até breve.